E hoje tem vídeo novo no nosso canal. Estávamos com saudade de vir aqui, né, Tia Isa, gravar pra vocês. Hoje deu certo, né, Tia Deu certo hoje. E hoje a gente tem um outro participante especial, que é a primeira vez dele aqui no nosso canal, né? Verdade, e ele tem uma história longa aqui no CID, né? Tem. Olha, se a gente for dar umas dicas, né? O nome dele começa com J, né? Com J, ele canta muito bem. Agora, se vocês quiserem estar cantando em casamento também, né, Tia Dê? Nossa, você viu, menina? Muito bonito. Profissional. Exatamente. Se quiser, o empresário dele é o Bruno da Kelly. Contato. Né? Mas olha, gente, hoje tem uma história muito divertida, não é, Tia Dê? Sim. Tem uma atividade também muito legal, então espera aí um pouquinho que hoje a gente vai se divertir. Vamos lá. Oi, meu nome é Juan, tenho 11 anos e hoje eu vou contar a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem bem pequeno e ele era chefe dos cobradores de impostos. Cobrador de impostos é quando uma pessoa cobra dinheiro para o governo. No caso de Zaqueu, ele cobrava dinheiro para outro país, que dominava Israel. Zaqueu queria muito conhecer Jesus. Foi quando um dia ele viu que Jesus iria para a cidade dele. Então ele foi até o local que Jesus iria, só que ele não conseguia ver nada por causa da multidão, porque ele era muito baixo. Então ele subiu em uma árvore enorme. Quando Jesus chegou, ele olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça, hoje eu preciso ficar na sua casa. Quando eles foram, as pessoas ficaram olhando ele e começaram a resmungar. Por que Jesus iria para a casa desse pecador, desse traidor? Quando eles chegaram, Zaqueu disse a Jesus: eu vou doar a metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Então Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A primeira lição que nós aprendemos com a história de Zaqueu é: Jesus mostra que todas as vidas importam para ele. Pelo fato das pessoas não gostarem de Zaqueu, por achar ele um traidor, Jesus aceitou ele, como ele é. Segunda, nós temos que superar todos os obstáculos como Zaqueu superou. Zaqueu superou o obstáculo dele por ele ser pequeno e subir em uma árvore para ver Jesus. Nós devemos superar nossos obstáculos para seguir Jesus. Ponto 3. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente muda de comportamento. Quando ele viu Jesus, ele quis devolver tudo o que tinha roubado 4 vezes mais e doou a metade dos seus bens aos pobres. E para finalizar, não se esqueça do nosso versículo de hoje. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Tchau!
E a tarefa da nossa semana será confeccionar uma linda árvore igual a essa daqui. O que você vai precisar? De papel marrom, verde e, se você quiser fazer umas frutinhas, retalhos. Pode ser no laranja, no vermelho, tá bom? Essa fica opcional. Você vai colar, fazer um rolinho com o papel marrom, tá vendo? Se você tiver na sua casa rolo de papel higiênico, você pode usar também. Pode pintar com guache. O importante é ter esse efeito aqui de rolinho. Passa a cola, segura um pouquinho nas pontas até colar. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai dar 2 cortes nas laterais. Um deste lado e um do outro lado. Muito bem, ó. O tronco da nossa árvore está pronto. Agora nós vamos fazer a copa da árvore. Fácil, ó. Só você recortar como se fosse uma nuvem. Muito bem, olha lá. E agora, só colar as frutinhas. E agora é só encaixar. Olha que fácil. Criativo e muito bonitinho. Deixa eu arrumar aqui. Prontinha a nossa árvore. Faça uma igual lá na sua casa, tire uma foto bem bonita e posta pra gente ver. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe pra trás, olhe pra mim. Gire no lugar e começa a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe pra trás, olhe pra mim. Gire no lugar e começa a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom, Sim. maravilhoso, Sim. é poderoso, Sim. é minha luz, Sim. é meu amigo, Sim. está comigo. Sim, todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, Sim. maravilhoso, Sim. é poderoso, Sim. é minha luz, Sim. é meu amigo, Sim. está comigo. Sim. Todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, Sim. maravilhoso, Sim. é poderoso, Sim. é minha luz, Sim. é meu amigo, Sim. está comigo. Sim. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, Sim. maravilhoso, é poderoso, Sim. é minha luz, Sim. é meu amigo, Sim. está comigo. Sim, todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Gente, hoje nós ouvimos a história de Zaqueu. E vocês viram que Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Ele representava o quê? O governo. Mas, infelizmente, ele era corrupto, né? Ele chega lá a falar que ele vai devolver para as pessoas 4 vezes aquilo que ele tirou delas. E hoje, devido à nossa história, nós vamos orar o quê? Pelos nossos políticos, para que eles também se arrependam das coisas erradas que eles possam vir a fazer ou que fizeram. Porque Deus, ele não gosta da corrupção no meio do povo dele. Então, nós vamos orar para que Deus tire este mal do meio do nosso país, tá bom? Então, vamos orar? É muito importante a gente sempre orar pela nossa nação e pelos nossos governantes e líderes. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é sempre bom. E, neste momento, colocamos diante de Ti os nossos
deputados, os vereadores, prefeito, presidente, senadores, que estão, Senhor, no governo a fim de governar o seu povo, a fim de governar a nossa nação. E te pedimos, Senhor, que tire do meio do nosso povo essa questão da corrupção, de querer se dar bem, de roubar do povo para si próprio, Senhor Jesus. Nós te pedimos que o Senhor traga a cada governante, a cada representante do povo, a consciência da importância do serviço deles para a sociedade. Nós te pedimos que o Senhor mostre como esse pecado da corrupção é tão ruim para a nossa sociedade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Restaura a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. E como hoje é dia de festa, a gente vai comemorar os aniversariantes do mês. E mês passado, o tio Renato esqueceu de colocar os aniversariantes de setembro. Isso daí foi a revolta dele comigo, que eu esqueci dele em agosto. Mas nós vamos comemorar de qualquer jeito, com muita alegria, né, tia Denise? Isso, com bolo. Exatamente. Não podemos esquecer o nome das nossas crianças. Exatamente. O tio Renato, que fez aniversário lá em agosto, foi esquecido, né? Vamos lembrar dele esse mês, vai ficar feliz. Aí nós tivemos o Luca, o Miguelzinho, a Melissa da Silvana, o Giuseppe, o Miguel da Ranique, a Carol, a tia Carol que fez aniversário, o Simon, a Catarina da Débora e a Maiara, que grava o vídeo com a gente, né? Vocês conhecem a tia Meimei. Muitos aniversariantes, né, no mês de setembro. Exatamente, é um mês que todo mundo nasceu lá já. Agora a gente vai nascer em outro mês, né, gente? Em outubro. Só tem 4 aniversariantes. A Duda da Marcela, o Juan, a Camille e a tia Stephanie. Parabéns para as nossas crianças, que Deus abençoe a cada um. E aqui é um pouquinho do nosso carinho para vocês. Mas o bolo quem come é a gente mesmo, tá? A gente fica devendo o bolo pro ano que vem. Fica tranquilo que a gente arranja o bolo, tá bom? E nós vamos cantar o quê? Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns! Olá, garotada do CID, que bom estar com vocês mais uma vez. Pois bem, hoje eu quero falar com esse grupo tão querido da nossa Igreja Batista em Morro Grande sobre a data de hoje, 31 de outubro. Talvez você esteja pensando, o dia do Halloween. É verdade que se comemora Halloween, mas nós celebramos, nós comemoramos nesse dia algo muito, muito especial, muito bonito. E para nós que conhecemos o Senhor Jesus, que amamos a palavra de Deus, é um dia importante porque foi neste dia que Deus, usando um monge, um homem que vivia no monastério, isolado, cuidando da vida espiritual, e era um professor de Bíblia, este homem conheceu o amor de Deus, a salvação pela fé em Jesus como único meio de reconciliação com Deus. O nome dele era Martinho Lutero. Ele foi usado por Deus para trazer de volta os pilares da fé cristã. Você já viu um navio, provavelmente. Quando um navio sai de um porto para outro, ele tem um traçado pelo qual ele vai seguir, uma carta náutica, e ele vai seguir aqueles graus perfeitamente. Por quê? Porque lá não tem estrada, é lógico, ele está no mar. Lá não tem sinalização, ele está no mar. E lá no mar, ele precisa destes instrumentos que o guiem. Por quê?
Porque se ele sair um pouquinho daquele rumo, daquela rota planejada, o mínimo que seja, o navio vai parar num outro lugar completamente diferente daquele para o qual ele estava viajando, para onde ele ia. Então, a igreja, infelizmente, viveu isso lá no passado, devagarinho, devagarinho, pouco a pouco. A igreja foi se desviando, se desencaminhando da verdade simples, pura do Evangelho de Jesus Cristo. Deixou aquele caminho simples do Evangelho e começou a acrescentar tantas novidades que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, a Bíblia. E Deus usou este homem para trazer para essa época, e desde então até os nossos dias, algumas verdades que ele creu porque ele teve uma experiência com Deus. Este homem era um homem muito religioso, muito desejoso de agradar a Deus, mas não sabia como, e tinha um vazio, uma angústia na alma. Até que um dia ele estava ensinando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, essa que você tem aí na sua Bíblia, e ele então encontrou um versículo que diz que o justo viverá pela fé. O Espírito Santo abriu a mente, o coração de Martinho Lutero, ele creu, ele reconheceu que somente o próprio Deus é que nos dá esta fé santíssima, e nela nós estamos seguros, porque cremos não em tudo e em qualquer coisa, mas cremos no Senhor Jesus, que é o único e suficiente Salvador de todo aquele que se aproxima de Deus através dele. Então, este homem foi transformado, iluminado e muito feliz. Ele defendeu a sua fé para combater um erro que estava acontecendo naqueles dias. Isto foi lá em 1517, portanto, há 503 anos atrás. Hoje faz 503 anos que essa reforma aconteceu. Então, o Martinho Lutero, ele colocou numa espécie de mural, sabe onde se colocam os avisos, ele colocou suas 95 teses, pregando, colocando na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. Há 5 coisas que a reforma trouxe novamente para o povo de Deus. Na verdade, sempre, desde o início era assim, mas haviam deixado, lembra do navio? Haviam se desviado da rota. Agora voltam através dessa maravilha que foi o retorno, a volta para as verdades benditas do Evangelho. A primeira é que somente a Escritura, somente a Bíblia é suficiente. Não é a tradição, não é a igreja, não é a palavra de um líder, não é o ensino da igreja, mas é a Bíblia. A Bíblia deve ser a base do ensino da igreja. A Bíblia deve ser a autoridade de onde nós extraímos as verdades eternas de Deus e as colocamos em prática. Então, somente a Bíblia. São 5 pilares, eu quero que você guarde, somente a Bíblia. Segundo, aliás, deixa eu dizer uma coisa, somente a Bíblia pelo seguinte, porque toda a Escritura, isto é, toda a Bíblia, é inspirada por Deus. E ela nos foi dada justamente para que nós possamos conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Segundo lugar, ou segundo pilar, é somente Cristo. Não é Cristo mais alguém, mais algum rito. Não. Não. É só Jesus.
Aliás, Jesus fala muito sobre isso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é Jesus mais a igreja, Jesus mais o batismo, Jesus mais isto ou mais aquilo. É só Jesus. Então, o segundo pilar, somente Jesus. Somente a Escritura, somente Jesus. O outro é somente a graça. Mas o que é isso, pastor? Graça é um favor que a gente não merece. Na verdade, nenhum de nós merece o céu. Nós merecíamos ser condenados. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado e nos livra da morte eterna. Assim, nós cremos que esse favor de Deus nos é dado, e este é o terceiro pilar da reforma. O quarto é somente a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé não é acreditar em tudo, em todos, mas confiar plenamente na obra de Jesus para a nossa salvação. Então, somente a fé. E quinto e último ponto, somente a Deus toda a glória. Por quê? Porque é Ele quem nos dá a fé, é Ele que usa de misericórdia e estende a sua graça para nós, é Ele que nos deu o seu amado Filho Jesus, e é Ele que se apresentou a Ele mesmo, a si próprio, nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Então, esses 5 são os pilares da reforma. Então, somente a Deus a glória por todas estas coisas. Se você compreendeu, eu fico muito feliz que somente a Bíblia, as Escrituras, somente Cristo, somente Jesus, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Que Deus te abençoe e comemoremos este dia tão importante, o dia da Reforma Protestante do século XVI. Graças a Deus porque este dia aconteceu. Graças a Deus porque nós pudemos ter desde então livre acesso à palavra de Deus e o exame desta palavra. E Deus nos tem dado o privilégio de conhecer o seu amor através de Jesus, pela fé nele, pela graça de Deus. A ele seja glória para todos sempre. Amém e amém. Um abraço, criançada. Deus abençoe vocês. Nossa, só foi eu começar a gravar. Desculpa.